A paz do Senhor Jesus Cristo, para todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento. Este é o seu canal Entrevistando Fiel. E eu sou o pastor Daunir e quero deixar uma mensagem de reflexão para você. Neste ano de 2021, dia 1º de janeiro de 2021, falando a respeito do livro de João, um livro diferenciado. Nós temos Mateus, Marcos e Lucas como livros sinóticos, onde os escritores veem a história pela mesma perspectiva, mas João ele revela o seu evangelho de uma maneira totalmente especial. Ele relata 7 milagres de Jesus, os quais ele trata como sinais para apontar para uma outra realidade que não seja para si mesma. Ou seja, um sinal ele tem o objetivo de apontar para uma outra realidade e não para si mesmo. E estes milagres que Jesus realiza, os quais ele escolhe 7 deles no seu livro, ele aponta como sinais para Jesus Cristo como sendo Deus. Ele inicia o seu livro dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, o propósito de João, do apóstolo João aqui, é mostrar que Jesus é Deus. Jesus é aquele que estava no princípio da criação. Bereshit bara Elohim, né? No princípio criou Deus. Ali estava Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem conforme nossa imagem e semelhança. Então, João, ele avança para uma outra realidade. Ele não simplesmente quer mostrar a biografia de Jesus como homem, mas ele quer mostrar que Jesus, este homem que nasceu de uma mulher, cresceu e teve o seu ministério na terrestre, ele não era um simples homem, mas ele era Deus. Ele era Deus. E ele começa falando sobre o primeiro milagre. O primeiro milagre que ele retrata é as bodas de Canaã, onde Jesus é convidado com seus discípulos. E ele vai para Caná da Galileia junto com os discípulos e sua família para uma festa. E ali, ao acabar o vinho da festa, a sua mãe lhe procura para dizer a ele: olha, acabou o vinho da festa. E Jesus diz para a mãe dele: mulher, que tenho eu contigo? Algumas pessoas acreditam que Jesus foi rude com sua mãe. Não. Usar o termo mulher para se designar a uma pessoa era uma coisa honrosa, respeitosa. Ele fez isso com a mulher samaritana: mulher, dá-me água, dá-me de beber. Então isso era uma maneira honrosa, respeitosa de se dirigir à pessoa. Provavelmente esse milagre se deu na casa de algum parente de Jesus, porque em seguida nós vemos a sua mãe dizer aos seus servos da casa, dizendo: fazei tudo conforme ele vos disser. Então, para ela ter essa liberdade dentro da casa de um estranho seria muito impossível. Com certeza se tratava de uma festa de familiares, de parentes de Jesus, e Jesus então manda que enchesse ali as 6 talhas da purificação, né? E então ele faz o grande milagre, transformando a água em vinho. E aqui Deus, Jesus se manifesta, João manifesta Jesus como sendo o Deus que manipula os elementos químicos da natureza, transformando uma simples água em um vinho de melhor qualidade, mostrando que o nosso Deus, o nosso Jesus, o nosso Deus é um Deus que tem poder sobre todos os elementos químicos da natureza. Em seguida, João relata o segundo milagre de Jesus, o segundo sinal, quando ele volta de Jerusalém, onde ele expulsa os cambistas do templo. Ele tem um encontro com Nicodemos, fala acerca do novo nascimento. Ele encontra a mulher samaritana e pede água para beber, e ali ele faz a pregação de uma pessoa só, uma das pregações mais importantes para
as nossas vidas, para ensinar aos grandes pregadores que só se satisfazem falando para grandes multidões, que a maior pregação de Jesus foi para uma única pessoa, uma mulher samaritana. E ao voltar para Galiléia, ele vai direto para Caná da Galiléia, região montanhosa, cerca de 30 quilômetros de Cafarnaum, e ali o oficial do rei procura Jesus e pede para que ele desça para Cafarnaum, cerca de 30 quilômetros, acompanhando ele para que pudesse curar o seu filho que estava enfermo. Nós não sabemos se era um oficial militar ou se era um oficial da corte do rei. Esse rei é o rei Herodes, aquele mesmo que viria a matar João Batista. O certo é que Jesus diz para ele: vai, o teu filho vive. Este é o segundo milagre, o segundo sinal que Jesus faz. E Jesus aqui ele revela que ele é o Deus de perto e o Deus de longe. Ou seja, não existe distância. Quando você orar e pedir alguma coisa para alguém que você ama, não importa a distância que essa pessoa esteja, você fala uma palavra sua aqui e o meu criado sarará lá em casa. Foi assim que o centurião disse para Jesus. E Jesus disse para esse homem: vai, o teu filho vive. E quando esse homem estava se aproximando da sua casa, ele foi abordado por alguns homens, por alguns servos seus, que disse que o seu filho estava bem. E ele disse: a que horas foi a melhora? E eles então, ao dizer a hora, ele percebeu que se tratava da mesma hora que Jesus havia dito: vai, o seu filho vive. Este é o segundo sinal que Jesus se manifesta como sendo o Filho de Deus, o próprio Deus em pessoa encarnado. O nosso terceiro sinal, Jesus vai para Jerusalém, e uma coisa muito interessante, porque todas as pessoas que receberam alguma cura, algum milagre por parte do Senhor, o procurava para que pudesse receber esta cura, esse milagre. Mas Jesus vai para Jerusalém e ali chegando na Porta das Ovelhas, no alpendre de Salomão, ele vai direto a um homem que já há 38 anos estava ali deitado, enfermo, e imediatamente o Senhor pergunta para ele: queres ser curado? E aqui fica uma observação: tem pessoas que fazem piadinha com essa palavra de Jesus, dizendo, óbvio que a pessoa quer ser curado, né? Tá de brincadeira. Eu já ouvi pessoas pregadores dizendo isso. Não, Jesus queria manifestar às pessoas em volta o seu poder, mostrar que ele tinha poder para perdoar pecados e curar enfermidades. Por isso Jesus perguntou, para que a pessoa dissesse: eu quero ser curado, e Jesus, mediante ao desejo da pessoa, realizasse o milagre e a cura. Então Jesus fala com esse homem, pergunta se ele quer ser curado, e ele diz que não tem ninguém que o coloque no tanque quando as águas são agitadas, e por isso ele não consegue receber a cura. E Jesus falou para aquele homem: levanta, toma a tua cama e anda. E aquele homem imediatamente se levantou, tomou a sua cama e foi embora. Ao encontrá-lo no templo, posteriormente, Jesus diz para aquele homem: olha, você foi curado e não peques mais, para que não te suceda mal pior. O que nós observamos aqui que no caso desse homem especificamente, provavelmente algum tipo de pecado que ele havia cometido o induziu, o levou a ficar enfermo por 38 anos. Porque Jesus o adverte dizendo: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Naquela época havia uma crença de que se a pessoa nascesse com algum defeito físico, ou estivesse com alguma doença muito séria, ou seus pais haviam pecado, ou ela havia pecado. Nesse caso aqui especificamente, a gente percebe que Jesus está fazendo uma advertência ao homem para que ele não pecasse mais, para que não sucedesse coisa pior. Ou seja, o homem havia sido infectado, né, com esta enfermidade, com essa paralisia, devido a algum pecado que realmente ele havia cometido, e Jesus se manifesta como sendo o Deus que cura e que perdoa pecados, né, e pecados gravíssimos, não importa o tamanho do seu pecado. Jesus, ele tem poder para perdoar. O Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, como ele mesmo se manifestou dizendo, né? O Filho do Homem tem poder não só para curar, mas para perdoar pecados. O quarto milagre de Jesus, e que faz nós cremos que ele realmente é Deus, é quando Jesus volta para Galiléia e ele atravessa o lago de Tiberíades, né? O mar da Galiléia. Ele vai para o lago de Tiberíades, ali na região de Betsaida, e ali uma grande multidão de 5.000 homens
fora mulheres e crianças, estão aguardando, e Jesus, ao terminar a sua pregação, ele faz uma pergunta para Filipe, né? Aonde arrumaremos dinheiro para comprar pão, alimento para tantas pessoas? Jesus faz essa pergunta para Filipe sabendo o que ele haveria de fazer. Filipe diz, nem com 200 dinheiro conseguiríamos comprar alimento para tantas pessoas. Mas André chega nele e diz, olha, tem aqui um rapaz que ele tem aqui 5 pães e 2 peixinhos, né? Mas que seria isso para tão grande multidão? E Jesus manda que se assentasse, né, em número de 50, de 100 pessoas, e ali então ele faz a transformação do pão e do peixe, né? E esse peixe, algumas pessoas talvez pensam, como que as pessoas comiam pão e peixe cru, né? Não, ali o pão era de cevado, porque era um pão para as pessoas mais pobres, né? O rico ele comia pão feito por trigo, e o pobre comia o pão feito por pão cevada, né? Pela cevada. E o peixe, irmãos, ele era avinagrado, né? Avinagrado. Ele era um peixe tipo como uma sardinha em lata, né? Ele era um peixe temperado, e a pessoa transportava ele e comia ele com pão. Não era peixe cru, não. Então Jesus deu o melhor para aquela multidão, e a Bíblia fala que ainda sobrou 12 cestos de pães após todos se fartarem de se alimentar. Este é o 4º milagre de Jesus, e nós vemos o 5º milagre quando então os discípulos estão voltando para a região de Cafarnaum. Uma grande tempestade pega os discípulos no caminho, e eles já se veem o barco indo a pique, e eles todos desesperados com a situação, e de repente eles olham na água e veem um homem andando, né? E algumas pessoas dizem que Jesus não andou sobre as águas, mas aí surge aquela expressão, o caminho das pedras, que Jesus conhecia o caminho das regiões pedrosas, né, que havia pedras, e veio andando por cima delas. Isso aí é conversa de pessoas que não creem na palavra de Deus. Mas nós sabemos e confiamos que Deus realmente andou sobre as águas, e Jesus então vem andando sobre as águas, e ele diz, não temas, porque eles pensavam se tratar de fantasma. Este milagre se deu ali no lago de Tiberíades, e quando Jesus entrou no barco se fez uma grande bonança. Então, este foi o 5º milagre de Jesus, né? Nós temos o primeiro milagre, Jesus que realizando, transformando a água em vinho. Nós temos o segundo milagre, Jesus curando o filho do oficial. Nós temos o terceiro milagre no tanque de Betesda, ele curando o paralítico jaz há 38 anos. Nós temos o 4º milagre, que é a transformação dos pães, né? A multiplicação dos pães. E agora nós temos o 5º milagre, que Jesus está caminhando sobre as águas. O 6º milagre, irmãos, Jesus mostra aí, neste milagre, que ele é o Deus que toma conta, ele tem poder sobre a gravidade, né? Ele vem andando sobre um rio. Tenta ficar em pé em cima das águas de um rio para você ver o que acontece. Mesmo você que não tem prática de nadar, se você se deitar num mar ou num rio, você vai afundar. Jesus veio caminhando até o barco onde os discípulos estavam, porque ele é o Deus que tem poder sobre a gravidade. Ele domina todos os elementos da natureza. E o 6º milagre, Jesus então encontra aquele cego de nascença. E aí então Jesus faz aquele lodo na terra, e ele então passa nos olhos do cego e manda que ele vá se banhar, lavar o seu rosto, né, seus olhos no tanque de Siloé. E ao lavar ali o rosto, e aquele homem então volta a enxergar. Aqui Jesus se manifesta como o Deus da criação. Por que ele fez lodo? Em outras ocasiões Jesus curou cegos somente com a palavra, mas aqui ele faz um lodo e passa no olho do cego. Porque aqui, irmãos, ele está se revelando como o Deus da criação, que criou o homem. Lá em Gênesis, né? Façamos o homem. E ali então, no capítulo seguinte, a Bíblia fala que do pó da terra Deus faz o barro e faz o homem. Aquele homem provavelmente, irmão, era um cego de nascença. Ele não tinha os olhos, ele não tinha a córnea, não tinha a menina dos olhos, ele não tinha nada além de um branco, não, um esbranquiçado provavelmente, ou talvez nada disso. Então Deus, através do barro posto no olho daquele homem, ele se mostra como o Deus criador, o Deus que pode criar
todas as coisas, o Deus do impossível. E o último milagre, talvez um dos mais importantes, a ressurreição de Lázaro. Ele já havia feito outras ressurreições antes, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, mas esse tem um sabor especial, porque Jesus se manifesta como sendo o homem da ressurreição e da vida, né? O Deus da ressurreição e da vida. Ele diz para Marta e Maria: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu não vos tenho dito que se creres verás a glória de Deus? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele se manifesta como sendo o Deus da ressurreição. E quando ele diz onde foi colocado o corpo, Jesus vai até aquele local e manda remover a pedra, e as meninas dizem para ele, né, Marta e Maria: Senhor, já cheira mal, é de 4 dias. Jesus diz novamente: eu não vos tenho dito, que se creres verás a glória de Deus. E ali Jesus nos dá um exemplo importante nessa ressurreição, irmãos. Jesus eleva os olhos aos céus e agradece a Deus por estar ouvindo as suas orações. E ele agradece, ele sabia que o Pai iria atendê-lo, porém ele faz isso em voz alta para mostrar para nós a importância de nós clamarmos a esse Deus quando as coisas estão fora do nosso controle. Quando as coisas estiverem de longe do seu controle, você não tiver mais poder sobre a sua vida, sobre as coisas que estão acontecendo, o nosso Deus é Deus do impossível. Ele pode interferir no processo da sua vida a qualquer momento que ele assim o desejar. Ele é o Deus do impossível, ele é o Deus que cura, que liberta, que ressuscita. Ele é o Deus que transforma a vida do mais vil pecador. Então, quando você estiver passando por um momento de aflição, creia que este Deus, através das suas orações, ele está no céu te ouvindo. Lembra de Daniel? Daniel estava orando ao Senhor, e há 21 dias Daniel orava, aguardando a resposta do Senhor. Mas o inimigo, né, Satanás, estava impedindo que Gabriel descesse com a resposta que Daniel queria ouvir. Mas então Deus manda o arcanjo Miguel contender contra Satanás e liberar a passagem para que Gabriel descesse e entregasse a mensagem. E ao chegar para Daniel, o anjo diz para ele: Daniel, desde o princípio tenho ouvido a sua oração, diz o Senhor. Mas o inimigo das nossas almas, das suas almas, ele impedia a minha passagem. Ou seja, às vezes as coisas demoram, irmãos. Nós oramos e parece que não somos correspondidos em nossas orações. Parece que são impedidas pelo inimigo de chegar ao trono da graça. Mas Deus, com a sua misericórdia infinita, com a infinita bondade de Deus, ele quebra todos os laços, as barreiras, e ele faz com que as orações cheguem ao seu trono, e ele manda a resposta do céu para a sua vida. Salmo 91 diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Irmãos, é coisa maravilhosa servir a Deus. Confia e acredite nesse 2021 que muitas bênçãos virão sobre a sua vida. Não desista. Levante a cabeça, busque ao Senhor, glorifique o seu nome. Ore a Deus, entrega a sua vida e os seus caminhos na vida dele, para que ele possa entrar no processo da sua vida, para que ele possa abrir caminhos na sua vida, para que você possa conhecer este Deus maravilhoso que enviou este Jesus, que fez esses 7 sinais maravilhosos que João trata de sinais, milagres que João revela como sendo sinais, apontando para Jesus como sendo o próprio Deus em nossas vidas, né? Naquele momento, João revela Jesus não como homem, uma simples biografia, mas ele revela Jesus como sendo o próprio Deus. Por isso ele escreve o início do seu livro dizendo: no princípio era o Verbo, a palavra, Deus, Jesus. E o Verbo estava com Deus, Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus junto com o Pai e com o Espírito Santo. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, um 2021 tão especial para você. Fique firme na presença do Senhor, porque Ele te ama. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo
e as bênçãos do Espírito Santo, as consolações desse Espírito Santo que Jesus nos enviou para não nos deixar órfãos, permaneça sobre a sua vida e sua família. É o que eu te desejo em 2021. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.